As eleições do Conselho Tutelar acontecem agora no dia 1º de outubro. E para conversar com a gente, nós temos a Franciele Valandro. Franciele, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui no CR Portal conversar com a gente um pouco sobre a tua candidatura. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar quem é a Franciele. Eu quero que tu compartilhe um pouco da tua trajetória com a gente e o que te levou a se candidatar ao Conselho Tutelar. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, Um né? prazer. Porque estou conhecendo o espaço também, né? Certo, En- importante. Então, eu sou a Franciele Valandro, sou natural de Rolante, né? Eu sou uma pessoa simples, que gosto do simples, de uma roda de chimarrão entre amigos, com a família, um pôr do sol, enfim, né? Algo que te traga um sentimento gostoso, assim, né? De vivenciar. E Ótimo. então, eu sou casada, eu sou mãe, trabalho como professora, sou formada em pedagogia. Agora já fazem 10 anos que eu sou formada. E este ano eu estava estudando para o concurso municipal. E Sim. daí foi onde veio à tona a notícia de que haveria então as eleições para o Conselho Tutelar. Porque eu sempre soube da existência do órgão, né, mas nunca sabia como funcionava para entrar, enfim, né, sabia das atribuições, certo, mas Sim. não. Então eu pensei que haveria então a possibilidade de eu me candidatar, né, e então ter uma nova experiência, Ótimo. porque a gente, enquanto a gente estuda, a gente tem um conhecimento básico, mas tu não está lá dentro vivenciando aquilo. Então, isso foi o que me motivou, né? Vamos ver o que isso me traz. Sim, vivenciar isso no dia a dia, né? Exatamente, E me exatamente. fala uma coisa, na tua perspectiva, o que que é um conselho tutelar, para que serve e o que que faz um conselheiro tutelar? O conselho tutelar, ele serve para zelar, né, pelos direitos das crianças, e então acolher, né, e orientar então as pessoas que estão vivenciando por alguma situação de vulnerabilidade ou estão precisando de alguma ajuda, né? Então, para mim é basicamente isso. Sim. Franciele, me diz uma coisa. Como defender os direitos da criança e do adolescente e qual o papel da família nesse contexto? Então, a família, ela é a primeira entidade, né, responsável para garantir a segurança e também as primeiras necessidades das crianças e dos adolescentes, certo? Concordo. Então, quando isso não acontece da maneira adequada, então o conselho tutelar ele serve para orientar, acolher e também encaminhar, dependendo das necessidades, né? Porque às vezes as pessoas têm algum problema familiar e que não conseguem resolver. Então a gente vem e orienta, né, e auxilia eles a seguir para fortalecer esse vínculo familiar, porque de maneira nenhuma a criança deve ser simplesmente tirada do âmbito familiar, mas sim fortalecer esse vínculo, né, e fazer com que isso seja o mais saudável possível. E qual o seu posicionamento sobre os casos de abuso sexual e vulnerabilidade infantil? Então, primeiramente a gente precisa ter cautela, né? Porque a situação, para quem está vivenciando, a gente não tem como medir, né? E avaliar assim, simplesmente com o que nos é trazido, né? Então, precisa ter cautela, Avaliar bem os avaliar fatos. bem os fatos, estar por dentro de todas as situações do que realmente está acontecendo e daí sim fazer todo aquele processo de acolhimento, orientação, para que a criança não sofra mais com isso, porque os abusos, eles não são só simplesmente eles são atos de violência, mas não apenas fisicamente, né? Sim, Emocional sim. também. Então, às vezes, esse é muito mais prejudicial que o físico. Não que seja diminuído, mas ele sim, ele pode gerar grandes problemas É, futuros. o abuso emocional ele costuma ser mais persistente, né? Exatamente, porque ele fica muito subjetivo.
Então, a pessoa muitas vezes não consegue lidar com aquele conflito. E ela ela apresenta outros sintomas, outros comportamentos, e que, na verdade, é reflexo de algo que ela está vivenciando. Só que tu não Claro. consegue, de primeira mão, saber o que está acontecendo. É muito complicado de identificar. Por isso a cautela, né? Então, eu penso que o papel do conselheiro não é simplesmente avaliar e acusar, né? Muito pelo contrário. Ele está ali para ajudar, auxiliar. E não só uma família, mas como a sociedade toda, né? Porque uma família está incluída numa sociedade. E se uma sociedade tem uma família que precisa de ajuda, consequentemente, a sociedade também está vivenciando essa situação, né? E todos precisam aprender a conviver com isso, a Sim. lidar com isso, não conviver, mas contornar, reverter isso. Sim. Vamos falar agora sobre educação. Como garantir o acesso à educação para as crianças e adolescentes? Primeiramente, eu penso que é preciso fortalecer, estreitar, na verdade, o vínculo com os pais ou responsáveis, tá? Porque aproximando-se, sim, né, os pais responsáveis da escola, sabendo como ajudar e no que ajudar, e que eles têm alguém que possa ajudar eles a ter uma melhor educação para os seus filhos. Sim. Então, eu vejo que isso seria uma maneira mais simples e fácil da gente conseguir. Franciele, quais os valores que você mais preza, os valores que você não abre mão? Primeiramente, seria o respeito, a honestidade, a empatia, né? Conseguir me colocar no lugar do outro. E também a humildade, né? Ótimo. Então, são coisas assim que a gente acaba, para mim, né? São primordiais, mas também, não menos importante, o senso de justiça. Porque, querendo ou não, a gente não pode, eu penso, né? Que eu não posso e não devo julgar as pessoas, né? Então, primeiramente, todo mundo tem uma merece um respeito. Então, por conta disso, eu penso que sim, não menos importante o senso de justiça. Muito bem, Franciele. E agora eu vou pedir para ti fazer um convite para a população para ir lá no dia 1º agora e votar, porque o voto ele é facultativo, ele não é obrigatório. Sim. Porém, é importante que a população participe dessa votação. Pode falar nessa câmera aqui e fazer o teu chamado para eles. Então, eu gostaria de convidar toda a comunidade rolantense para participar das eleições do Conselheiro Tutelar, tá? É um órgão muito importante para a nossa cidade, e sim, o voto é facultativo, mas ele precisa da participação de todos para que a gente consiga ter um grupo para auxiliar melhor a nossa comunidade. Então, gostaria de convidar vocês para que no dia 1º de outubro vá no Ginásio Municipal de Esportes, das 8 às 5 horas da tarde, e vote em mim, número 33. Franciele, número 33. Exatamente. É isso aí. Franciele, muito obrigado pela tua participação. Desejo sorte, então, na eleição. Obrigada. E até lá.